Olá, investidores e programadores. Hoje nós vamos falar aqui de um tipo de dados que é muito comum em praticamente em todas as linguagens, mas que no caso do Solidity, ele tem as suas especificidades. A gente está falando aqui do string e vamos entender o porquê disso tudo. Bom, strings, eles são semelhantes a bytes, tá? No Solidity. Você pode atribuir, por exemplo, uma frase ou uma palavra a uma variável string, assim como você pode atribuir uma frase ou uma palavra a uma variável do tipo byte, tá? É, ambos não têm um tamanho fixo, tá? Só que a diferença é que quando você atribui a uma variável do tipo string, e aí você consulta o valor dessa variável, ele vai te retornar o string que foi atribuído. Quando essa variável é do tipo byte, você atribui ali uma palavra, uma frase a ela, na hora que você consultar, ele vai te devolver o valor em bytes, né? O valor em bytes dessa variável. Tem uma outra diferença também, que é o seguinte: os strings eles são representados em UTF-8, né? E nessa tabela existe uma questão que caracteres especiais eles não são representados por um byte só. Tem muitos caracteres que são representados por 2 bytes. Então, por causa disso, a gente não consegue saber exatamente, assim, antecipadamente, qual vai ser o tamanho de um string, né? Então, resultado disso é que o string no Solidity ele não tem a propriedade length, tá? Você não tem o tamanho do string, você não consegue e mais, o Solidity ele não tem funções de manipulação de string, tá? Você não tem comparação de string, você não consegue perguntar se uma variável string é igual ou é diferente de outra. Você não tem substrings, tá? Então você não consegue é, fazer manipulações de substrings, você não consegue fazer replace de valores, substituição de valores, né? Tem uma série de limitações, né? E que implicam, obviamente, em limitações do que você possa realmente fazer com strings dentro dos seus contratos. Uma exceção, tá, a essas funções de manipulação de strings é a função string.concat, que a partir da versão 8.12 ela foi introduzida. Então você consegue concatenar um string 1 com um string 2 e o resultado desta função você pode atribuir a uma variável do tipo string, tá? Por que de tudo isso, Krishna? Porque strings são muito caros para serem colocados no blockchain, tá? Manipulações de strings e o espaço que eles ocupam, né? O fato de não terem um tamanho pré-definido, tudo isso se tornaria muito caro. Então, enfim, a solução realmente é limitar o string. E caro, e ao mesmo tempo você teria todo o custo dessa operacionalização em diferentes sistemas operacionais e compiladores, né? Então, eles são realmente limitados na EVM, na Ethereum Virtual Machine, por consequência, na linguagem Solidity. A conclusão disso é o seguinte: evite usar strings nos seus smart contracts, sempre que possível. Beleza? Então vamos aqui ao Remix. Eu um, tenho um contratinho aqui de Practice Strings, né? Para a gente praticar aqui um pouquinho. Basicamente, eu tenho aqui uma declaração de uma variável storage, né, que vai ficar guardada no blockchain aqui nesse contrato pública do tipo
string e uma outra do tipo byte, né? MyStrings e MyByte. E eu atribuo diretamente na declaração dela um valor inicial para ela, tá? Nesse caso, eu nem estou usando um construtor, estou atribuindo diretamente na declaração. A seguir, eu tenho aqui uma função setter, né? Porque a gente já viu anteriormente que essas declarações de variáveis públicas, elas geram uma função getter automaticamente para elas, né? Então, aqui eu tenho a função setter para que eu possa alterar o valor no blockchain de MyString, tá? E tenho também uma função que mostra o tamanho da minha variável byte, tá? E tenho também um exemplo de como utilizar a concatenação de strings, a gente vai ver isso aqui. Essa função que mostra o tamanho da variável byte, ela utiliza o myBytes aqui, que é uma, né, ponto .length. Ou seja, ela não afeta, ela não altera o conteúdo de myByte no blockchain, né? E ela é uma função pública, né, de visibilidade pública e do tipo view, que ela simplesmente visualiza o conteúdo, não faz nenhuma alteração nesse conteúdo e retorna o valor aqui em bytes, ou seja, portanto, aqui no tipo unsigned integer. A função concat, ela recebe como parâmetro um string, e aqui a gente pode já ver uma diretiva memory, ele é um string memory. Eu estou dizendo que quando é string a gente tem que fazer isso, tá? Ou você vai ter que colocar um memory ou callback. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso futuramente, mas memory basicamente significa que essa variável ela é efêmera, ela não persiste no blockchain. E uma vez que você terminou de utilizar a função, isso é apagado, mas você tem que declarar string aqui com memory, tanto no parâmetro como aqui também no retorno da função. Essa função ela recebe um parâmetro myString, observa que ele começa com underline, isso é um padrão, não é obrigatório, mas é um padrão no Solidity, que parâmetros de funções comecem com underline, e ele retorna, o retorno dessa função também é do tipo string, e o retorno é a return string.concat, o myString, que é a minha variável que ele traz do blockchain, com essa variável aqui recebida por parâmetro, ele concatena as duas e retorna um valor nessa função, tá? Note que ela retorna o valor da função, ele não vai afetar o conteúdo de MyString no blockchain. Vamos ver isso aqui ao vivo, né? Deploy. Então, eu implantei esse smart contract na EVM interna aqui, né, emulada em JavaScript aqui do Remix. Está aqui ele, está no endereço já no blockchain interno aqui do Remix. E MyBytes. Ó, vocês observam que MyBytes eu atribuí Ocean, né? Vamos aumentar aqui. Ocean, vocês podem ver aqui que ele tem 4 bytes. 1, 2, 3, 4, não, 5. 4, 5, né? Conforme aqui o número de caracteres que foi atribuído. MyString está com mountains, né? Bytes length é 5, né? Bom, então a concatenação disso. Vamos ver aqui. Mountains, concat, vamos botar skiing. Estou na montanha esquiando. Concat str, mountain skiing. Ele concatenou, né, com essa função nova aí de concat, surgida a partir da versão 8.12. Não obstante, clicando aqui em MyString, você vê que ele continua como mountains, ele não foi alterado, tá?
Se eu quiser alterar essa função, desculpe, se eu quiser alterar essa minha variável aqui, myString, no blockchain, o que eu teria que fazer? Eu não precisaria aqui desse return type aqui. Eu poderia colocar o seguinte: myString é igual ao resultado dessa concatenação, né? E agora eu não preciso mais desse retorno, e ela não mais é uma função do tipo view, porque agora ela passa a realmente a alterar o blockchain. Só que agora, uma vez que eu fiz a alteração no contrato, eu não tenho como alterar o endereço de contrato, que é isso na verdade também, né? Não só aqui no Remix, né? Você não altera o seu contrato no mesmo endereço. Você faz uma nova implantação, vou fazer uma nova implantação, e aí aqui ele vai atribuir aqui ó, um novo endereço aqui ao contrato. Está aqui, final F1 42, né? Vamos ver aqui o anterior. Não, não foi esse. Bom, no próximo deploy que a gente fizer, a gente vai ver que o endereço realmente fica diferente. Aqui, ó, final foi F1 42, né? Bom, então vamos abrir aqui o nosso contratinho. E eu vou, myString está com valor mountains, e agora eu vou colocar skiing, concat str. Você vê que ele agora não mostrou, ele passou a ser laranja, né, e não mais azul, e ele não é mais um call, ele passou a realmente a alterar o blockchain. Você vê que ele passou a ter um custo maior aqui em gas, né, porque ele está afetando o blockchain, e se eu chamar aqui mais string agora, ele está aqui mountains skiing. Perfeito? O que mais que nós temos aqui de interessante? Deixa eu fazer aqui. Vou botar aqui um function. Compare strings. Essa parte aqui é igual. A compare strings, uma função pública. Ela não altera, não vai alterar nada no blockchain, e eu vou querer saber o seguinte: se uma variável que eu entre para essa função passe por parâmetro myString, se ela é igual ao conteúdo do myStrings que está gravado no blockchain, tá? A gente já viu, né? Quer dizer, já viu, eu já falei para vocês que eu não consigo fazer isso diretamente. Então,
ABI.encode do myString igual a tá, tem que ter um ponto e vírgula aqui. Bom, se a gente fizer diretamente aqui, tá? Return myString é igual a myString, não funciona, tá? Aqui, vocês podem ver que ele dá erro. Operador não compatível com tipo string e tal. Conforme a gente falou ali na parte da apresentação. Então, assim, o recurso que existe é você comparar o hash de um string com o hash de outro. Como que a gente faz isso? Primeiro, faz o ABI encode do string, tá? Na verdade, ou seja, a gente transforma o string para um tipo byte aqui, né? É o que o ABI encode faz. E a seguir a gente faz o hash desse resultado do byte, do tipo byte. Por quê? Porque o hash ele tem tamanho fixo, né? Então, e o hash se você comparar duas coisas e elas tiverem o mesmo hash, significa que elas são idênticas. Então, ele é um tipo de função perfeita para esse tipo de validação de integridade. E aí, a função de hash é essa aqui, que é CAC256, do ABI encode do myString aqui, que é a minha variável storage aqui do blockchain, contra a outra variável aqui recebida por parâmetro, né? Beleza? Então, a gente pode fazer o seguinte agora, podemos fazer um novo deploy, né? Registramos aqui no blockchain, a gente pode ver aqui que o endereço do contrato agora mudou, DF30, né? E vamos fazer o teste, né? Vamos abrir aqui no nosso navegador a interface com o nosso contrato. O myString ele está com a palavra mountains, né? Compare strings. Vou botar aqui mountains com M minúsculo. Compare false. Agora eu vou botar aqui mountains com M maiúsculo. Compare true. Beleza? Ambos são funções aqui, né, que foram chamadas do tipo call, né? Ou seja, nenhuma alteração, nada transacional foi feito alterando o blockchain, afetando o blockchain, mas, né, o operacional disso é que o nó em que isso é executado, ele tem que ir no blockchain, tem que trazer o contrato, tem que executar as funções aí que você está chamando do contrato, né? Então, ainda assim, por mais que seja otimizado, existe algum nível de custo aí de gas. Beleza? Eu acho aqui que era isso. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí as questões, né, as restrições de manipulação de strings no Solidity, e isso é importante para o seu planejamento, para que você não fique perdendo tempo dando murro em ponta de faca com coisas que são eventualmente muito difíceis de fazer no Solidity ou que possam vir a te gerar um custo, né, excessivo, né, em termos de gas aí nos seus contratos no blockchain do Ethereum, beleza? Então, se vocês gostaram, deixa aí seu like, se inscrevam no canal,
E eu tenho aí também, está aí na descrição do vídeo, um grupo de WhatsApp em que a gente posta regularmente análise de mercado, posta aí as chamadas para esses vídeos de tecnologia que a gente cria. E é isso aí. Se inscrevam lá. Abraços.